Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da BlackBerry, hoje dia 22 de julho, e a gente viu no mercado internacional os futuros dos Estados Unidos começarem em alta, tá? Depois de uma sessão positiva de Europa e negativa da Ásia. Tá? A expectativa de corte de juros por parte do Federal Reserve nos Estados Unidos se mantém, ainda que de forma mais cautelosa e gradual. Tá? A espera da reunião com o Banco Central americano acontece no meio dessa semana e entra-se em período, da semana que vem, e o Banco Central americano entra em período de silêncio já nessa semana. Tá? Além disso, a decisão política monetária do Banco Central Europeu acontecerá na quinta-feira, tá? Com expectativa do mercado de que as autoridades sinalizem a prontidão em cortar taxas de juros também, aumentando os estímulos monetários, uma vez que as taxas de juros já estão em campos negativos na Europa. Esse corte de 0,4 iria para 0,5 negativo em juros. Tá? Então, depois de alguns anos de estímulo monetário, taxas de juros negativas, pela primeira vez a gente vai ter um aumento desse nível de estímulos depois de não conseguir recuperar patamares positivos de juros. Tá? Isso preocupa bastante a gente, principalmente uma política monetária por tantos anos e não conseguindo recuperar a economia como se esperava. Europa a gente vê como um grande risco e Estados Unidos tendo tido um movimento de alta de taxa de juros e agora tendo que voltar atrás, ainda com o mercado de trabalho bem aquecido, também gera um nível de preocupação grande aí, até que ponto isso pode chegar em termos de política monetária e recuperação econômica para os países. Do lado chinês, a gente viu o Ministério do Comércio da China anunciar hoje a imposição de tarifas antidumping contra produtos de aço importados da União Europeia, Japão, Indonésia e Coreia do Sul. Então, o governo chinês alega que está sendo depositado um volume muito grande de aço por parte desses países e colocando regras aí no comércio, seguindo aí uma tendência de protecionismo, assim como vem acontecendo nos Estados Unidos, de produtos internos. Isso pode ser positivo sim para o Brasil, lembrando que o aço brasileiro não está sendo colocado em pauta nesse processo de antidumping, então a gente tem as exportadoras de aço brasileira se beneficiando e é provável que no pregão de hoje a gente já veja um movimento de alta desses ativos. Então CSN e Gerdau tendem a se beneficiar, os Minas tendem a se beneficiar com esse cenário de maior atratividade do aço brasileiro. Tá? No Brasil, os caminhoneiros estão insatisfeitos com a nova tabela de preços de frete e ameaçam uma nova paralisação. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, encontrará os líderes da categoria na quarta-feira, dia 24, em busca de uma conciliação. O tema pode trazer sim volatilidade para o Brasil, uma vez que a gente viu o que aconteceu na parada dos caminhoneiros, porém ainda é um tema incipiente. Tá? Uma vez insatisfeitos, isso em geral não se traduz em uma greve de uma forma tão rápida. Porém, é um tema que pode sim escalar o nível de tensão. Então, monitoramento dessa semana com as tensões com os caminhoneiros. E, por fim, as regras para a liberação do FGTS devem sim ser anunciadas na quarta-feira. Tá? Como mencionamos, a medida seria positiva para o crescimento, principalmente do varejo discricionário, que é a primeira derivada de consumo desse recurso do FGTS que estaria liberado, e é muito curto prazista. Essa é uma medida de extremo curto prazo para um leve aquecimento da economia e deve ser liberado recursos para aqueles que têm um saldo maior ou menor. Aqueles que têm um saldo menor poderiam retirar um percentual maior, até 35% do saldo, e quem tem um saldo maior poderia retirar 10%. Tá? Então essa alíquota de retirada deve ficar entre 10% e 35%. No lado das empresas, a gente viu a Vale do Rio Doce tendo o processo de investigação de Brumadinho prorrogado até janeiro de 2020. Tá? Então essas investigações continuam e há a ventilação de uma possibilidade de aumento nos impostos colocados no setor de mineração para proteger. Então seriam royalties aí, na extração de minério, para proteger a parte de infraestrutura mineral, ou seja, formar um fundo de reserva para qualquer tipo de tragédia que venha ocorrer fruto de mineradoras, tá fazendo exploração,
porém a gente vê isso ainda com bastante ceticismo, tá? Isso deve levemente impactar negativamente a ação da Vale hoje, mas a gente não vê no longo prazo isso conseguindo ser implantado de forma muito sustentável, principalmente no tamanho que vem sendo ventilado hoje, na casa de 40%, tá? Porque isso inviabilizaria a extração de minério dentro do país. A gente também viu, de acordo com a Folha de São Paulo, na parte de rodovias pedagiadas, o edital de licitação mais avançado do pacote de concessões do governo, João Dória, deve ser lançado em julho, tá? Que é o trajeto Piracicaba-Panorama, tá? Com 1.200 quilômetros de extensão e prevê um investimento de 14 bilhões de reais. Tá? Além dessa rodovia, a gente tem 4 lotes de rodovia que devem ter seus editais publicados pelo governo de São Paulo, tá? Sem uma data determinada, que são Euclides da Cunha, Feliciano Salles, Assis Chateaubriand e parte da Raposo Tavares deve entrar no pacote de João Dória e, de acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, o modelo de concessão não envolverá o pagamento de outorga. Além disso, o edital deve prever um modelo de pedágio flexível com desconto de até 80% aos usuários mais frequentes. Então, um novo tipo de concessão sendo implantado no estado de São Paulo, mas até que a gente tenha notícias mais relevantes, a gente espera. A Bolsa de Valores teve uma desvalorização na sexta-feira de 1,20%, tá? Com as ações da BRF surpreendendo para o campo positivo ainda. A gente está positivo com frigoríficos, a gente vem mencionando a questão de proteína brasileira como sendo um potencial por conta da peste suína na Ásia e vemos com ligeira vantagem aí as siderúrgicas brasileiras para essa semana. Para o investidor mais tático, deve se beneficiar sim desse processo antidumping na China. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.